Bom dia, você é amado até o sangue por Jesus. Pão da palavra comunidade EFTA. Venha conosco. Move-se em mim, Senhor, a tua graça. Atrai-te meu coração, usa-me. Ensina-me a te adorar em verdade. Bom dia, você é amado até o sangue por Jesus. Proclamação do Evangelho. Ontem celebramos o dia de São Francisco de Assis, chamado, por muitos como o quinto evangelista, aquele que não escreveu nada, mas viveu todo o Evangelho. Que bacana, né? Chamado também como o mendigo da humanidade, Aquele que viveu como pobre, como se desprezou tudo por amor a Deus. E eu começo hoje com uma frase muito bonita de São Francisco de Assis, com um momento muito lindo, onde ele entra dentro de uma caverna e fica lá 3 dias, decidido que descobrirá o nome de Deus. E sai de lá. Ao sair de lá, Frei Leão, e aí, Francisco? Depois de 3 dias, ele diz: Leão, Deus tem um nome. Qual é o nome? Deus é o nunca bastante. Ou seja, por mais que se mergulhe nessa intimidade, Deus é o nunca bastante. Sempre temos que mergulhar mais e mais na intimidade com Deus. Proclamação do Evangelho, glória a vós, Senhor Jesus. O Evangelho de hoje, Lucas 10, 25, 37. Naquele tempo, o mestre da lei levantou e, querendo pôr Jesus em prova, em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu um homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres de gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus respondeu-lhe: vai e fazes o mesmo. Temos aí uma pergunta, de um fariseu que diz: o que faço para ganhar a vida eterna e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? E Jesus dá esse exemplo de um homem ferido, E, inclusive, essa parábola do bom samaritano, hoje, lá nesse mesmo caminho, tem uma pousada chamada Bom Samaritano. Lá em Jerusalém. Esse homem ferido, caído, machucado, passa por ele um sacerdote direto, passa por ele, desvia-se dele um sacerdote e depois vai se desviar dele um levita que é profundo conhecedor da palavra de Deus. E um samaritano, que é o pior dos caras, um pecador público, número 1, o mais odiado, vai lá, socorre o cara e presta um socorro com muito amor. Ele tem compaixão. E esse é o recado de Jesus, para os samaritanos, para os doutores da lei, para os fariseus. Não adianta amar só com palavras, não adianta buscar só a prática da lei, se não tiver o amor e o acolhimento ao próximo. Esse final de semana agora, no sábado, nós fomos aqui
abordados por um irmão que passou mal, começou a dar crises convulsivas no meio da rua, e eu fiquei com ele ali, socorri ele, para a honra e glória de Deus que eu falo isso, e pessoas que passavam perto falaram, ele vai morrer, porque ele bebe, mas não come, não sei o que, e tal, mas passavam assim um pouco meio que indiferente, alguma delas, e a gente ali socorrendo, fazendo de tudo, o coração dele ficando fraco, tendo muita crise convulsiva, mas aí colocamos no carro, enfim, socorremos aquele irmão. Esse mesmo irmão, eu socorri ele tem 2 anos atrás, 2 anos passados. E ele também teve crises fortes, dessa vez ele chegou até a ter parada cardíaca na época, na servidão aqui da minha casa, aos fundos da minha casa. E o meu bombeiro falou que ele não sobreviveria e ele está aí de pé. Com esse irmão, eu já usei muitas vezes do amor exigente, que São João Crisóstomo diz o seguinte: se o teu ministério tem só aquele amor de acolher, e acolher na mentira, acolher na inverdade, acolher na injustiça, e se conformar com essas práticas, esse amor não é verdadeiro. O verdadeiro amor, ele acolhe, mas também evangeliza, corrige, né? Traz a luz para as trevas em que essa pessoa se encontrava. Então, durante algum tempo, eu já falei com ele de Deus, já falei com ele do sítio do Padre Quim, ele até brigou comigo algumas vezes, né? Mas é um irmão que a gente ama, socorrendo, mas ama também corrigindo, mas vai continuar amando na misericórdia de Deus. Então, por que eu digo isso? Porque hoje em dia há muita negligência com o amor de Deus, né? As pessoas preferem ficar bonitinha, bem na foto, né? Bacana, vivem de status, e aí não pregam o verdadeiro evangelho de Deus, não pregam com autenticidade, sabe? Vão confundindo a misericórdia com negligência. Lembro-me do padre Adenilson, né? Meu formador, meu primeiro formador lá, meu primeiro diretor espiritual. Só há misericórdia onde há arrependimento verdadeiro, né? Só assim Deus consegue agir. Bom, hoje então vamos ficar aí, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Aquele que mais precisar de mim, aquele que estiver ao meu lado, aquele que está dentro da minha casa. O meu próximo é minha esposa, minha mãe, meu pai, meu irmão. São sempre esses que estão mais próximos da gente. E já reparou que são sempre os mais difíceis de amar? Não é verdade? É o grande desafio, amar a família. Tanta gente que ama tão bonitinho do lado de fora, né? Na rua, mas dentro de casa parece um demônio. Então vamos pensar nisso, vamos pedir a Deus o Espírito Santo que nos ilumine, que Nossa Senhora das Graças interceda por nós. Feliz segunda-feira, galera. Fique com Deus. Cura-me.